Bom, gente, então, vamos lá falar hoje sobre os dois mandatos do governo do Lula. É bastante coisa para ser falada, tá? Mas vamos lá, vamos tentar fazer um resumo aqui. O primeiro mandato de 2006, desculpa, de 2002 até 2006, e o segundo mandato de 2006 até 2010. Vocês viram, então, que desde a época do Fernando Henrique era possível a reeleição, né? Então, tá. O Lula, né? Se a gente for pensar a trajetória do Lula, então, ele é um indivíduo que nasceu em Pernambuco, que na época do fim do período militar trabalhava em metalúrgicas ali da região do Grande ABC, da cidade de São Paulo, né? E ele passa a virar uma liderança, né? Ele passa a se tornar sindicalista e lutar pela questão dos trabalhadores. Uma das uma das lideranças que criaram o partido do PT lá, né, na volta dos partidos no período militar. Ele vai ganhando destaque, notoriedade ali dentro do espaço dele, se torna deputado, vai crescendo, até que ele passa ele é disputar, né? Ele é um presidenciável, né? Vocês viram que ele disputou contra o Collor, disputou contra o Fernando Henrique de novo, e agora, então, nessa entrada dos anos 2000, mais precisamente em 2002, então, ele vence as eleições, né? Ele está com, digamos assim, um discurso menos radical do que aquele lá da década de 80, né? Digamos que ele e o partido, né, o PT e tal, se aproxima do centro, é um partido de centro-esquerda e progressista. Então, esse discurso menos radical do PT, considerando que ele se torna uma esquerda mais amena, né, uma esquerda mais negociável com a direita, é que faz com que ele passe a ser enxergado de outras maneiras, né? A gente tem que prestar atenção aqui que naquela nossa escala, né, entre esquerda e direita, não é preto no branco, né? Tem nuances, tanto para a esquerda, tanto quanto para a direita, né? Então, a esquerda negociável, uma esquerda mais rígida e uma extrema esquerda, e a mesma coisa para o lado da direita, né? Então, não tem a ver com comunismo. O comunismo é um conceito muito específico, né? Que tem a ver com relações políticas, econômicas, de um controle forte, exclusivo do Estado, enfim. Mas não vem ao caso aqui agora. Então, quer dizer que o PT aqui no começo dos anos 2000, ele se aproxima desse centro-esquerda que negocia com a propriedade privada, que negocia com esse mundo que a gente está vivendo naquela macroestrutura neoliberal, que já vem desde o Collor, desde o Fernando Henrique, né? A macroestrutura neoliberal. Portanto, esse PT dos anos 2000, digamos assim, negocia com a privatização e com esse centro-direita, né? Vocês viram que, na verdade, os dois maiores partidos do Brasil nesse período são exatamente o PT e o PSDB, né? Esse centro-esquerda, essa centro-direita, né? Com ideias bastante semelhantes, de certa maneira, em determinados pontos, determinadas pautas, determinadas situações, né? Determinadas questões e tal. Enfim, Lula vence as eleições, então, né? E vocês viram que isso se deve, em grande parte, pela crise do real, pela crise do governo do Fernando Henrique no finalzinho ali, né? Vocês viram que teve o apagão e tal. Enfim, o PSDB tem o filme um pouco queimado por causa disso, né? Digamos assim. Agora, começa então o primeiro governo do Lula, né? O primeiro mandato. E da mesma forma que eu fiz lá no Fernando Henrique, a gente pode fazer aqui no Lula, né? Dividir em questões sociais, questões econômicas e questões políticas. Certo.
Se a gente for pensar, então, questões sociais do primeiro mandato do governo do Lula, a gente tem o Bolsa Família e a gente tem o Fome Zero, né? O Bolsa Família, digamos que ele é uma criação ali do Fernando Henrique, que ganha força com o governo do Lula. Então, o Bolsa Família é filho de quem, né? É desses dois partidos que dominam a política, né, nos anos 2000. E, então, quer dizer, o que acontecia com o Bolsa Família, né? A pessoa, ela recebia um cartãozinho escrito Bolsa Família, a partir do momento que ela se inscrevesse ali, para conseguir receber auxílio monetário do Estado, né? Para conseguir minimamente ali sobreviver, pagar suas contas, enfim. E para isso existiam alguns critérios, né? As mulheres, normalmente, que recebiam, elas tinham que estar com filhos matriculados, com filhos vacinados, quer dizer, então, que além de dar o auxílio, tinha esse lado também de quebra, de vacinar e cuidar da saúde e da questão da educação, né, do acesso e ter presença nas aulas e tal. Então, digamos assim, de uma maneira indireta, aproxima as pessoas da saúde e da educação, né? Se é de qualidade ou não, aí já é uma outra história. Enfim, essa é a proposta do Bolsa Família, né? O outro plano, então, social é aquilo que a gente chama de Fome Zero, né? O programa Fome Zero, ele é proposto por um sociólogo chamado Betinho, né? Durante o governo do Lula, e a proposta do Fome Zero é erradicar a extrema pobreza e a fome, né? E isso tinha uma conexão lá com o Bolsa Família a partir do auxílio dos depósitos que as famílias recebiam, né? Uma coisa estava conectada com a outra. E a proposta aqui, o título diz, né? Fome zero, era erradicar a fome no país, né? Junto com esse projeto do Fome Zero, existia também a ideia de construção de hospitais, né, dentro do programa do Fome Zero, e a construção de cisternas na região Nordeste. Então, peraí, o que é uma cisterna? Cisterna, digamos assim, de uma maneira bem simples, é uma caixa d'água grande que capta as águas para poder abastecer a população que vive ali enfrentando o problema da seca no Nordeste, né? Então, quer dizer que, se a gente pensa o Fome Zero, a gente pensa no auxílio, né, do dinheiro, a gente pensa na questão alimentícia, fome, né, zero, na questão das águas, da seca do Nordeste, na questão de hospitais, né, além do Bolsa Família. Ainda no plano social, em 2004 foi feita uma emenda que tinha a ver com questões relacionadas à justiça pela linha de pensamento do trabalho, né? A justiça trabalhista, em que, a partir dali, ao menos teoricamente, né, deveria acontecer uma fiscalização mais firme, mais rígida em relação às questões trabalhistas, né, nas relações de patrão e empregado, para tentar evitar abusos, enfim, tal. Então, basicamente assim, o plano social é Bolsa Família, Fome Zero e a questão dessa emenda na Constituição de 2003, né? O auxílio do dinheiro, a questão das matrículas dentro da escola, a questão da vacinação, né? Lembra que eram critérios para conseguir o acesso ao Bolsa Família, a questão dos hospitais e a questão das águas na seca do Nordeste. Isso tudo no plano social, né? Agora, se a gente for pensar o plano econômico, vamos falar da questão econômica agora. Lembra que a gente está numa macroestrutura neoliberal. E o governo do Lula entra nessa onda, né? Lembra, ele teve que se aproximar desse discurso
mais centralizado da esquerda, que flerta com as privatizações, com a linha de pensamento política, econômica da direita, né? Pois bem, então ele se aproxima daqueles planos do governo anterior, do Fernando Henrique Cardoso e tal, ao mesmo tempo que ele vai, em determinados momentos, a partir de determinadas situações, intervindo um pouco mais ou um pouco menos na economia, mas sempre flertando lá com grandes investidores internacionais, com banqueiros, né? Enfim, para tentar governar no plano econômico. Lembra, é o início do governo dele, né? Então, digamos que existia uma certa desconfiança por parte desses investidores internacionais, por parte do empresariado, né? Por parte desse centro-direita e da direita, né? Do Brasil e do mundo, né? Em relação aos olhares que são lançados pelo governo do Lula, porque ele tem aquele histórico da esquerda lá da década de 80, da década de 90. Lembra, então, que ele se aproximou. E aí, logo de cara, então, no começo do governo dele, ele, digamos assim, para provar, né, que ele não está voltado só para o lado social, mas que ele também está preocupado com a questão econômica, de aquecimento de economia, né, internacional, tal, inclusive, do Brasil em relação ao plano internacional, tal, ele aumenta a taxa de juros, o que acaba atraindo esses investidores. Os investidores acreditam que o Brasil vale a pena de ter um investimento, né, para colocar uma empresa estrangeira ali, para gerar trabalho, para gerar emprego, para vender o produto, né, dessa empresa estrangeira que está sendo instalada aqui no Brasil agora. Então, digamos que o Lula, ele consegue popularidade por parte da população, né, pelos planos sociais que eu falei, mas ao mesmo tempo ele consegue essa popularidade por parte do empresariado, nacional, internacional, pelas facilidades, enfim, de crédito, questões relacionadas à economia, né? Portanto, uma aproximação com um modo de vida, um modo de pensar neoliberal, né, de privatizações. Um outro detalhe da questão do governo do Lula tem a ver com os BRICS, né? Então, assim, ele passa a dialogar com os BRICS. Peraí, professor, mas o que são os BRICS? Os BRICS são os países emergentes, né, que estão em fase de desenvolvimento. Então, BRICS é uma sigla, né? Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? BRICS. S do final de South Africa, né? África do Sul. Por isso que é com S, né? Enfim, então, essa parceria entre esses países de exportação, de importação, de troca, né, de mercadorias entre esses países acaba, de certa forma, favorecendo o Brasil. Ele cria vínculos e laços econômicos e não só com os Estados Unidos, por exemplo, mas com esses países, né, que formam o tal do BRICS. E o detalhe em relação aos BRICS é a questão das commodities. Peraí, professor, mas o que é commodities? Commodities são matérias-primas que, digamos, são imperecíveis, né? Ou que têm um grau de durabilidade maior na hora da transição. Você pega, por exemplo, minério de ferro, não é? Ou grãos de café, de soja, enfim, a durabilidade desse produto é maior. Então, quer dizer que isso passa, essas commodities, essas matérias-primas mais imperecíveis, que são negociadas aí pelos BRICS. E isso, é claro, aquece a economia, isso cria uma possibilidade de você conseguir negociar não só com os Estados Unidos, não só no Mercosul, por exemplo, que já existia essa relação, mas com esses outros países emergentes também, né? E isso acaba levando o Brasil, nesse período,
do primeiro mandato do Lula, a crescer aproximadamente 4% do PIB ao ano, né? Certo, então isso no plano econômico. Então, olha lá, gente, plano social, Bolsa Família, Fome Zero, plano econômico, a questão do aumento da taxa dos juros para aproximar os investidores e as relações dos BRICS com as commodities. Ótimo. Questão política do primeiro mandato. Bom, e aí começa a lavação de roupa suja. Abre, sim, uma CPI, lembra a Comissão Parlamentar de Inquérito, para poder investigar determinadas acusações em relação ao governo, né? E aí começa a lavação de roupa suja. Então, dessa época que a gente ouve falar, por exemplo, em termos como lavagem de dinheiro, delação premiada, caixa 2, é o famoso mensalão, né? Então, dentro do plano político, o que aconteceu ali no governo, nesse primeiro governo do Lula, né? O tal do mensalão, né? Então, o mensalão, ele era uma espécie de prática política em que o governo, para conseguir aprovação das suas propostas políticas, comprava o legislativo. Lembra como funciona? Existe um projeto de lei, uma proposta política, uma proposta social, econômica e tal. Para aquilo virar uma lei, ela precisa ser aprovada pelo parlamento, pelo legislativo, pelo Congresso. Não é eu vou lá, escrevo, pronto, tá, acabou. Lembra? Ninguém governa sozinho, né? Então, durante o primeiro mandato do governo do Lula, um indivíduo, né, que era um deputado tal federal, chamado Roberto Jefferson, ele passa a acusar o governo, né, dessa prática do mensalão, né, dessa compra dos parlamentares, né, lembra? Coisas como dólar na cueca, né, lavagem de dinheiro, que é omitir onde que o dinheiro tá ou não tá, o dinheiro público, né, omitir contas, tal. E aí surge uma prática que é o termo delação premiada, né? Então, assim, as pessoas que estão sendo julgadas, né, ou que estão dando as suas declarações, se elas, digamos assim, entregarem os erros, né, e os abusos, e se elas estiverem envolvidas com esses abusos, elas têm as suas penas reduzidas, assim. E o Roberto Jefferson é um desses, né, que ele vai lá e faz as suas declarações e ele tem as suas penas reduzidas, tal. Ele perde seus direitos políticos por 8 anos, enfim. Ele aqui é o estopim, né, o que é a gota d'água, assim, para essas denúncias desse primeiro governo do PT, né? E aí começa a entrar no meio dessa história indivíduos que pertenciam, né, ao partido, né? Então, José Dirceu, Abílio Soares, Delúbio Soares, Marcos Valério. Então, quer dizer, pessoas envolvidas com o governo, seja no caso do José Dirceu, pertencente à Casa Civil, ou questões relacionadas à publicidade, né, no caso do Marcos Valério e tal, ou no caso do Delúbio Soares, relacionados à questão do dinheiro, né, da tesouraria, né, do partido do PT, enfim. Todos eles presos, todos eles caçados, né, inicialmente. Agora, politicamente ainda, então assim, politicamente falando, mensalão, né, que é tudo isso aí, que a gente está comentando em relação à compra e venda dos parlamentares para ter as propostas aprovadas. Politicamente ainda, o PT sofre um racha, né, o PT que vem lá na sua história, né, desde a década de 80, passou pela década de 90, veio se aproximando do discurso mais centro-esquerda, tal, flertando com privatizações, o PT sofre um racha
por causa do mensalão. Né? As pessoas que pertenciam ao partido passam a montar um outro partido. Então, ali nos anos 2000 e pouco, nasce um partido chamado PSOL, né? E figuras, né, como Heloísa Helena, né, na época tal, faziam grandes acusações ao PT. O que eles não concordavam com o PT? 2 pontos. Primeiro, o mensalão, não é? E segundo, sob o ponto de vista e sob o olhar dessa esquerda do PSOL, estava acontecendo muita negociação com com a direita, com o neoliberalismo, né? Então estava tendo muitas negociações de privatizações, né? E portanto o PSOL ele está um pouco mais afastado desse centro-esquerda que flerta lá com privatização, com neoliberalismo, com direita, né? Então quer dizer que o PSOL, ali foi o mensalão foi a gota d'água, vai? A partir dali dessas questões relacionadas à corrupção, o PSOL se separa. Então o PT continua ali no centro-esquerda, negociando, né, com a direita, com as privatizações, e o pessoal se afasta, vindo para essa esquerda mais moderada e mais não radical, mas não também de centro-esquerda, né? E aí surge esse partido PSOL politicamente. Né? Então, quer dizer, antigos membros do PT passam para o lado do PSOL porque não concordam com o mensalão e não concordam com esse plano econômico de privatizações e de neoliberalismo. Bom, e assim a gente vai chegando no primeiro mandato dele, né? Porém, quando surgem as eleições, né? E o Lula vai disputar lá, tal, contra o Alckmin, dessa vez, né? No segundo turno, né? O Alckmin do PSDB, lembra que são os 2 grandes partidos, né? Lembra que a grande questão na época da candidatura são 2, vai? De um lado, a imensa popularidade do Lula, não é? Porque ele fez Fome Zero, teve a questão do Bolsa Família, teve a questão do empresariado se aproximando, teve a questão do crescimento econômico do Brasil por causa da questão dos BRICS, das commodities e tal. Por um lado, a popularidade nesse sentido. E, por outro lado, a impopularidade por causa do mensalão. Né? E entre esses 2 vetores de pensamento, né, e de características do primeiro mandato do Lula, o Lula vence. Né? O Lula vence. Vence o Alckmin, vence o PSDB. E aí começa, então, o segundo mandato do governo do Lula, que vai lá de 2006 até 2010. Certo? De novo, a gente pode pensar aqui esses governos por três planos, né? O primeiro, o plano social, o segundo, um plano econômico, e um terceiro, que é o plano político. Certo? Socialmente, então, primeiro, muitas situações criadas em torno da área da educação, tá? E uma situação criada em relação à questão da habitação. Então, é nesse segundo governo do Lula, desse segundo mandato, né, do Lula, que surge o projeto que leva o nome de Minha Casa Minha Vida, né? Então, quer dizer que as pessoas passam a ter um maior acesso às suas habitações, né? Um plano de governo que, juntamente com a Caixa Econômica Federal, prevê lá financiamentos, facilitações, né? Facilidades para se conseguir financiar uma habitação, o tal do sonho da casa própria, né? Minha Casa Minha Vida. Então, o primeiro projeto social do segundo mandato.
Segunda coisa, lembra que eu estava dizendo sobre em relação à questão da educação, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, a questão do ProUni, não é? O ProUni era um plano de governo em que bolsas de graduação para o ensino superior, né, graduação no ensino superior, passavam a ser facilitadas, né, dentro da universidade privada, né? Então, quer dizer que as pessoas de baixa renda passam, a partir do ProUni, conseguir ter acesso às universidades privadas, né? Então, a pessoa, para conseguir adentrar no plano do ProUni, ela teria que ter baixa renda e juntamente com o Enem. Então, junta a nota do Enem mais a questão de ser de baixa renda, dava a possibilidade de ela conseguir galgar lá o seu curso nas propriedades privadas, nas faculdades privadas, né? E isso, é claro, vai aumentar e muito o acesso das pessoas à universidade, né? Aos cursos, né? E do ponto de vista do empresariado, da educação, muitas isenções de impostos, muitas facilidades fiscais para conseguir fazer valer o plano do ProUni. Então, quer dizer que, de novo, aí beneficia os empresários dessa área, ao mesmo tempo que beneficia a população mais carente. Certo? Além disso, existe o Reúne, né? O Reúne, ele tem a ver com a expansão das universidades federais. Aí a gente está falando das faculdades, das universidades públicas. Então, paga privada a partir das universidades privadas a partir do ProUni. E aqui é um projeto de expansão da universidade federal, portanto, das universidades públicas, né? Através da criação de muitos cursos alternativos, inclusive, que vão além dos cursos tradicionais, né? E, além dos cursos, pesquisa em números de vagas também, né? Então, quer dizer que o Reúne acaba favorecendo o lado público dentro das universidades. Ainda no plano social, no plano educacional, no plano da educação, é criado o SISU, né? Que é um sistema de seleção unificada, alguma coisa nesse sentido. A proposta do SISU era unificar os planos de acesso às universidades, através dos vestibulares, né? Então, como pensar a questão do vestibular? Vamos unificar, né, o projeto para tentar ver se isso funciona ou não. Mas isso não era obrigatório. Algumas faculdades aderem ao SISU e outras faculdades não aderem ao SISU. É uma questão de opção, né? Pois bem, então, no plano social, ProUni, Reúne, SISU e Minha Casa Minha Vida. Certo. Agora, se a gente for pensar o plano econômico do segundo mandato, isso, sistema de seleção unificada. Isso, exatamente. A seleção é a seleção dos vestibulandos, né? Exatamente. Agora, no segundo mandato, a gente pode dar destaque aqui para, primeiro, a questão do PAC, segundo, a questão das privatizações, terceiro, a questão da crise que teve em 2008, crise econômica, né, mundial, e quarto, a questão do pré-sal, certo? Então tá, vamos lá. PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Então, quer dizer, BRICS, Mercosul, Estados Unidos, boas relações econômicas com o mundo neoliberal, com o mundo privado, com investidores
internacionais, muito lucro, portanto, chegando no Brasil. Digamos que o PAC, então, ele passa, a partir dessa euforia econômica desse período, ele passa a investir, reinvestir, né, pegar esse dinheiro e investir em sistemas de infraestrutura, questões relacionadas à infraestrutura do país. Então, usinas hidrelétricas, ferrovias, rodovias, coisas relacionadas à infraestrutura para fazer a energia circular, os produtos circularem através de trens e rodovias, fazer o comércio acontecer dentro do país, né? Ainda dentro dessa questão do PAC, a transposição do Rio São Francisco. Né? Então, quer dizer que, para além das cisternas que eram construídas lá no primeiro governo, a proposta agora era tentar, a partir do Rio São Francisco, abastecer as populações ali do Nordeste, né? Do Agreste, do Sertão. Só que lembra que isso tudo é pensado a longo prazo, né? A proposta é construir isso, vai passar o governo da Dilma e tal. A gente está vendo aí o Bolsonaro inaugurando algumas questões relacionadas àquilo que foi pensado ali pelo PAC a partir da transposição do Rio São Francisco, né? Com muitas críticas, altos e baixos, no meio dessa história toda, né? Pois bem, então, essa questão do PAC, né? Que é o projeto, né, de aceleração do crescimento econômico no Brasil, tal. Tá. Um destaque em relação a esse período ainda é aquilo que mais ou menos eu adiantei, né? E que vai ser importante diante da crise de 2008. E o que é o que eu estou falando? Digamos que o Brasil ele ampliou as parcerias econômicas internacionais, né? Então ele tem parceria com os Estados Unidos, tem parceria com os BRICS, né? Rússia, China, grande parceiro do Brasil. Lembra que a China é importante porque ela produz muito, vende muita coisa para cá, né? Ao mesmo tempo que ela compra bastante. Importante no sentido econômico, de aquecer a economia, porque a população chinesa é muito grande e, portanto, demanda um consumo muito grande. Então, quer dizer que vender para a China e para os outros países é um bom negócio para o Brasil, porque aí a gente recebe lucros a partir disso. E a China é o principal parceiro do Brasil nesse contexto econômico, né? Então, quer dizer que essa diversidade de possibilidades de negociações com Estados Unidos, China, Rússia, Índia, aqui as boas relações econômicas no Mercosul e tal, tudo isso fez com que o Brasil tivesse possibilidades de negociação, a partir dos BRICS, né, principalmente, quando da crise de 2008. Então, em 2008, aconteceu uma crise no setor imobiliário dos Estados Unidos. E digamos que o Lula, ele usou até um termo na época, né? Essa crise mundial, digamos que ela não impactou diretamente o Brasil na época, em 2008. E o Lula, isso dava margem para o Lula usar o termo, né? Que ele dizia, né? A marolinha, né? Então, não fomos atingidos. Então, peraí, o que é a marolinha, né? Digamos que é uma metáfora do Lula para um tsunami que aconteceu na época, né? Então, o tsunami, quando ele vem, ele é devastador, né? E o Lula, ele faz uma referência, né? Falando, aqui não veio um tsunami econômico que devastou tudo. Aqui veio uma marolinha, né? Uma ondinha que não atingiu o país de uma forma tão impactante, né? Pois bem, não atingiu lá em 2008, é verdade, né? Mas aguarde aí, porque vocês vão ver que depois do segundo governo do Lula, vem lá o governo da Dilma, e
E existirão críticas em relação a esse governo do PT. Aqui, já durante o segundo mandato, já existe, né, até porque tem a questão do mensalão, né, que não engoliram, e vem a questão econômica, que, digamos, surge ali em 2008, que não atingiu ali o Brasil no segundo mandato do Lula, mas que talvez daqui a alguns anos, talvez não, né? Segundo algumas interpretações de economistas, impactou o Brasil ali no governo do Lula e toda a crise lá do governo no governo do Lula, não, desculpa, do governo da Dilma. Começa lá no governo do Lula e vai extrapolar ali no governo da Dilma, né? Bom, isso é um tipo de leitura. Lá em 2008, já indo para o fim do governo do Lula, do segundo mandato do Lula, foi uma marolinha, segundo o presidente, né? Pois bem, então, altos investidores, boas relações com o BRICS, com os Estados Unidos, né, neoliberalismo, empresariado, crescimento da educação, no plano social, crescendo também, Minha Casa, Minha Vida, ProUni, e, enfim, Fome Zero, Bolsa Família, tudo isso que a gente está dizendo, quer dizer que o Lula tá super em alta, não é? O Brasil está super em alta. Os investidores olham o Brasil com bons olhos, não é? E isso acaba dando margem, por exemplo, para as pessoas lá de fora, né, enxergarem o Brasil como possibilidade para ter, por exemplo, Copa do Mundo, né, para ter Olimpíadas, porque isso atrai, né, essas disputas internacionais esportivas, elas demandam muito dinheiro para se criar uma infraestrutura, para criar os campos e as casas que vão acolher os esportistas, né? Enfim, mexe com arquitetura, engenharia, dinheiro, comércio local, habitação, compra e venda de passagens internacionais, ou seja, superaquece a economia. Então, quer dizer que isso tudo passa a ser entendido de uma maneira, essa visibilidade do Brasil passa a ser favorável a partir dessas atitudes do governo do Lula que está em alta, não é? Ainda que existam as críticas lá do mensalão e etc, né? Pois bem, um último detalhe, tá, gente, para a gente terminar aqui. A questão do pré-sal, né? Então, ali em 2004, eles descobrem o pré-sal, em 2006, eles anunciam o pré-sal. Mas, espera aí, o que é esse tal de pré-sal, né? Digamos que o pré-sal tem a ver com o petróleo encontrado em águas do mar brasileiro, né? Então, pega ali da região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, né, no mar, né? Existe uma extensão ali de 800 quilômetros aproximadamente, que se você mergulhar e cavar a terra, o chão do mar, digamos assim, numa profundidade de 7.000 metros, ali é encontrado petróleo de altíssima qualidade, né? Então quer dizer que é uma grande extensão, portanto tem em abundância, e isso está em águas que pertencem ao Brasil, não são águas internacionais. Então é assim, gente, tem a costa do litoral brasileiro, até uma certa extensão são águas brasileiras. A partir daquela extensão, lá no meio do Oceano Atlântico, são águas internacionais, não é? O próprio Obama vai querer, que era o presidente dos Estados Unidos na época, né? Vai querer investigar se está dentro das águas internacionais ou não, mas está dentro das águas brasileiras, né? Lembra que o Obama, presidente dos Estados Unidos, tem forte interesse na questão do petróleo. A questão do petróleo é importantíssima, gente, porque a gente sabe que o petróleo, atualmente, continua sendo o combustível fóssil que move a energia do mundo.
né, para uma potência ser uma potência, ela precisa desesperadamente de petróleo. Haja vista, então, o interesse do Obama dos Estados Unidos aqui no petróleo encontrado e anunciado em 2006. Né? Então, isso é o pré-sal. O pré-sal é o petróleo brasileiro que foi encontrado no litoral do sudeste brasileiro, digamos assim, né? A partir desse contexto, a OPEP convida o Brasil a fazer parte da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo. E é composto ali, acho que, por 13 países, né? Os principais países que fazem parte da OPEP são os países do Oriente Médio, né? Então, a Arábia, Iraque, essa coisa que a gente sabe, né? Do Oriente Médio, grande produtor, maior produtor de petróleo, né? Venezuela, grande produtor de petróleo também, e alguns países da África. O Brasil é convidado para entrar no OPEP, não entra, né? Mas isso gera lucro, renda para o país. Teoricamente, é pensado que as verbas desse lucro, da compra e venda do petróleo, teoricamente, seriam encaminhadas para a questão da educação, mas, enfim, assim vai acabando o governo do Lula. Então, a gente tem aqui, no segundo governo do Lula, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Reúne, o SISU, no plano social. No plano econômico, vocês viram o PAC, a questão das privatizações, vocês viram a crise que teve em 2008, e que, segundo Lula foi só uma marolinha, né? De fato, ali foi, mas aguardem o futuro. E a questão do pré-sal e da OPEP, né? E assim, o governo do Lula está em alta. Ainda que exista lá aquelas questões do mensalão do primeiro mandato, né? O governo está em alta. Os investidores continuam enxergando bem o Brasil, a população carente continua enxergando bem o Brasil, o governo do Lula e do PT. Portanto, o Lula e o PT passam a apoiar a Dilma Rousseff, né? E a Dilma, diante dessa popularidade do governo do PT, vai vencer as eleições contra o candidato opositor, que é do PSDB, lembra? Os dois grandes partidos, né? Que é o José Serra. Tudo bem? Até aqui? Valeu.